Lição número 65. A minha única função é a que Deus me deu. A ideia para hoje reafirma o teu compromisso com a salvação. Também te recorda de que não tens nenhuma outra função senão essa. Esses dois pensamentos são obviamente necessários para um compromisso total. A salvação não pode ser o teu único propósito enquanto ainda nutres outros. A aceitação total da salvação como tua única função necessariamente envolve duas fases: o reconhecimento da salvação como tua função e o abandono de todas as outras metas que inventastes para ti mesmo. Esse é o único caminho para assumires o teu lugar de direito entre os salvadores do mundo. Esse é o único caminho para poderes dizer com real intenção: a minha única função é a que Deus me deu. Esse é o único caminho no qual podes achar paz para a tua mente. Hoje e nos próximos dias, reserva de 10 a 15 minutos para um período de prática mais prolongado, durante o qual tentarás compreender e aceitar o que a ideia para o dia realmente significa. A ideia de hoje oferece uma saída para todas as dificuldades que percebes. Ela coloca em tuas próprias mãos a chave da porta da paz que fechaste para ti mesmo. Ela te dá resposta para tudo o que tens procurado desde o início dos tempos. Se possível, tenta empreender os períodos diários prolongados de prática, mais ou menos no mesmo horário a cada dia. Tenta também determinar esse horário com antecedência e segui-lo na medida do possível. O propósito disso é o de organizar o teu dia de modo a reservar tempo para Deus, assim como para tantos outros propósitos e metas triviais que perseguirás. Isso faz parte do treinamento de longo alcance necessário para disciplinar a tua mente, a fim de que o Espírito Santo possa usá-la de modo constante no propósito que ele compartilha contigo. Ao começar o período de prática mais longo, revisa a ideia para o dia. Em seguida, fecha os olhos, repete a ideia para ti mesmo mais uma vez e vigia com cuidado a tua mente para captar quaisquer pensamentos que passem por ela. Inicialmente, não tentes concentrar-te apenas nos pensamentos relacionados com a ideia para o dia. Em vez disso, tenta descobrir cada pensamento que surgir para interferir. Nota cada um à medida que vem a ti, com o menor envolvimento ou preocupação possível, descartando cada um com estas palavras para ti mesmo. Este pensamento reflete uma meta que está me impedindo de aceitar a minha única função. Depois de algum tempo, passará a ser mais difícil achar pensamentos que interfiram. Todavia, tenta continuar por mais ou menos um minuto, procurando captar alguns dos pensamentos vãos que escaparam à tua atenção antes, sem, contudo, tensionar-te ou esforçar-te indevidamente ao fazê-lo. Em seguida, dize a ti mesmo: que a minha verdadeira função seja escrita para mim neste espaço em branco. Não é preciso usar exatamente essas palavras, mas tenta ter a sensação de estar disposto a deixar que as tuas ilusões de propósito sejam substituídas pela verdade. Finalmente, repete a ideia para o dia de hoje mais uma vez e dedica o resto do período de prática à tentativa de concentrar-te na importância que ela tem para ti, no alívio
que a sua aceitação te trará ao resolver os teus conflitos de uma vez por todas, e no quanto realmente queres a salvação, apesar das tuas próprias ideias tolas, em contrário. Nos períodos de práticas mais curtos, que devem ser empreendidos pelo menos uma vez por hora, usa esta forma ao aplicar a ideia de hoje. A minha única função é a que Deus me deu. Eu não quero e não tenho nenhuma outra. Algumas vezes, fecha os olhos ao praticar isso e algumas vezes fica de olhos abertos e olha à tua volta. É o que vês agora que será totalmente mudado quando aceitares por completo a ideia de hoje. Bom, eu não sei se você tem noção do que é a paz de Deus. Eu não sei se você tem noção do que é a plenitude, a totalidade, o contentamento. Eu não sei se você tem noção do que é ser, sabe? O que você foi criado para ser. O que é ser? Isso é um estado de muita satisfação, de completude, realmente. É um estado na mente que nunca encontramos no mundo, que nunca encontramos em absolutamente nada que buscamos até aqui, até hoje. E esse estado, é basicamente ter Deus como todo o significado da nossa vida. Isso é um estado em que nada além de Deus ocupa o nosso coração, onde Deus de fato é a vida, é a tua existência e nada mais. Ah, mas como assim, Bruna? A minha vida é cuidar dos meus filhos, é trabalhar, é estudar, é cuidar da casa, do marido, dos meus pais, é fazer trabalhos voluntários, é estar envolvido na igreja, na comunidade? Aham, sim. Hoje a tua vida é assim. E é por isso que você não sabe o que é e nem vive este estado perfeito de absoluta paz. Este estado que eu estou tentando descrever para você é um estado em que você é inteiro, sabe? Total. Onde você é o que você é. Você é tudo o que você é. Onde você é total, é o todo. Não tem nada que te rouba, que te arranque um pedaço. Não tem nada que te atinja. É você. Este estado que eu estou falando é o teu ser. É o que Deus criou. É onde você e Deus são um só, são o mesmo. Recuperar essa sanidade, recuperar este estado de consciência é a salvação. E aí eu posso te perguntar, né? Não é isso que você quer? Não é esse estado de paz, de completude, de totalidade, de segurança que você quer? Não é esse objetivo que você tem buscado com as coisas dentro do mundo? O texto tem uma parte aqui que diz assim, ó: a ideia de hoje oferece uma saída para todas as dificuldades que percebes. Ela coloca em tuas próprias mãos a chave da porta da paz, que fechaste para ti mesmo. Ela te dá a resposta para tudo o que tens procurado desde o início dos tempos. Tudo o que você tem buscado, a paz, o contentamento, a constância, a certeza, a confiança, a felicidade, o céu, está no cumprimento da tua função, na função que Deus te deu, está na salvação. Então você precisa reconhecer que a salvação é a tua função por meio do perdão. E de fato, ver valor nisso, encontrar valor da tua vida nisso.
E por que que essa é a tua única função dada por Deus? Por quê? Porque é só ela que vai te levar a este estado que eu estava falando, de completude, satisfação, de paz absoluta, de integridade, que é a salvação. Isso por quê? Porque o perdão, ele solta as ilusões, ao passo que reconhece a realidade do teu ser. Então, tu solta as ilusões ao mesmo tempo que reconhece quem você é. Essa lição de hoje, ela tem o intuito de fortalecer e de reafirmar o teu compromisso com a salvação. E para isso você precisa, como eu falei, ver valor na salvação. Você precisa compreender, experimentar o que é salvação, que é nada mais e nada menos do que ser a perfeição de Deus, que ser a extensão de Deus, é ser o que Deus te criou para ser. Isso é salvação. A salvação do mundo, ela é a tua responsabilidade, ela está nas tuas mãos, está nas tuas decisões a cada instante. E você não vai decidir pela salvação a cada instante aí da tua experiência se ela não for tudo o que você quer, se não for o teu maior desejo, se ela não for a coisa mais preciosa e valiosa para ti. E Jesus, ele já disse, né, isso, ele fala assim, ó, onde estiver o teu tesouro, né, o que que é? Aquilo que é valioso para ti, o que você vê valor, o que tem valor para ti. Então, onde estiver o teu tesouro, onde você vê valor, é ali que vai estar o teu coração. É ali que vai estar a tua mente, a tua vontade, a tua vida, a tua disposição. É ali que vai estar a tua atenção, a tua energia, a tua entrega. E ele disse mais, nesse mesmo texto, ele fala assim, ó, não junte tesouros na terra, onde tudo acaba, mas no céu, junte no céu. Então ele está falando o quê? Não junte tesouros na terra, não veja valor nas coisas da terra. Não tenha nada de valor no mundo. Não coloque valor nas coisas do mundo. Não dê significado a nada nesse mundo, na terra. Mas que o significado da tua vida seja Deus, esteja em Deus, no céu. Gente, você consegue reparar por que a gente escuta, a gente ouve, lemos muitas vezes esse texto, alguns outros que estão falando a mesma coisa, mas não seguimos o que Jesus diz? Quantas vezes aí você já não leu isso? Você já não ouviu isso? E o teu foco, a tua atenção, a tua disposição, a tua vida, a tua entrega diária, a tua busca diária, ainda está para a terra, para o mundo, depois de ler, ouvir isso? Será que o teu foco ainda está para ser alguém reconhecido, bem falado, querido? Está em ser uma boa mãe, uma pessoa bem-sucedida, está na família, está no cachorro, está nos estudos, na profissão, no corpo, na saúde, na casa, nos sonhos? Para mim, parece óbvio que não seguimos o que Jesus diz porque o interesse está na terra, está no mundo, no que acaba, está na morte. Como assim na morte? Sim, na morte, porque Jesus é a vida, não é? Jesus é a vida. O mundo é o oposto, o mundo é a morte. Então, o interesse está na morte, no que acaba, no que morre. Se o nosso interesse não estiver na vida, na eternidade, no nosso ser, na nossa realidade, nós vamos fugir da salvação, ao invés de tê-la como nosso propósito, como nosso bem mais precioso, o nosso tesouro. A minha única função é a que Deus me deu. É de fato o reconhecimento de que a minha realidade é Deus. O sentido da minha vida é Deus e não tem nada no mundo que
possa substituir Deus, porque Ele é o que eu sou. O meu ser é o ser dele. Não estar nele é esquecer de mim, é não estar e nem ser a vida. E aí é preciso entender que a salvação é ser inteiro. Como eu estava falando recém logo que comecei, né, essa lição. Salvação é um estado de integridade, onde se é total, é perfeito, é santo, é íntegro. Salvação é ter a mente unificada, e isto é ter uma só vontade, uma só intenção, uma só meta, é ser. Neste caso, se eu estiver em um estado dividido, quero Deus, mas quero o mundo, quero a felicidade e a paz, mas também quero ter razão, quero a minha vontade, quero a verdade, mas não quero soltar a ilusão. Neste estado de divisão, de mente dividida, não tem salvação, porque salvar é tornar íntegro, inteiro. E para salvar, eu preciso ser a integridade, eu preciso partir de uma postura mental de integridade, de inteireza. Veja que no espírito eu só posso ter o que eu decido ser. Para o espírito ter, obter, ganhar, conquistar, não faz sentido nenhum. Porque no nível espiritual, você tem o que você é. Então, se o nosso assunto é salvação, quando que eu vou ter salvação? Quando eu decidir ser a salvação. E eu lembro que tem até um texto na Bíblia que fala assim, ó: eu sei que tu não és nem frio e nem quente. Quem dera se fosse uma coisa ou outra, mas tu és morno. Fala assim. Ele está falando, tu fica em cima do muro. Tu não é total, tu não é inteiro em nenhuma coisa e nem outra. É como se ele dissesse, tu não fede e nem cheira, sabe? Tu não se decide. E é por isso que tu sofre, porque fica investindo um pouco em Deus e um pouco na ilusão, porque você está com o foco dividido. A tua vontade, o teu coração está dividido, está fragmentado. Vontade por Deus e vontade de ser mãe. Vontade por Deus e vontade de ser uma profissional bem-sucedida. Vontade por Deus e vontade de ganhar muito dinheiro, de curar o corpo. Vontade por Deus, mas também vontade de ser uma pessoa boa, agradável, admirável, uma boa amiga, reconhecida. Desse jeito, não tem salvação e nem felicidade. Enquanto você tiver outros propósitos, outras metas além da salvação, ter metas, né? Eu tenho uma meta de salvação, mas eu também tenho outras metas no mundo. Dividido, não tem salvação. Para ter salvação, é preciso ser a salvação. E isso só é possível quando você cumpre a função que Deus te deu, que é perdoar. Que é, eu foco em Deus, somente em Deus, e olho para todo o resto como ilusão. Eu coloco todo o significado da minha existência em Deus e olho, a partir desse significado em Deus, olho para todo o resto como sem significado. Isso é ser total, é focar só em Deus, é significar o mundo com Deus. É olhar para tudo e só ter Deus em mente. É ter um único propósito em todas as funcionalidades no mundo, que é Deus, a existência, a vida, que é a salvação. Salvação é ser total. É por isso que essa lição, ela pede o quê? Um compromisso total com a salvação. Pede que você reconheça que você só tem uma única função, que é a que Deus te deu, que é a salvação. Porque é essa função aí de perdoar
que vai unificando, integrando a tua mente novamente. Então o texto diz aqui, ó, a aceitação total da salvação, que é esse compromisso aí total com a salvação, como a tua única função, necessariamente envolve duas fases. Então, quais são as duas, né? Então, primeiro, o reconhecimento da salvação como tua função. Então, reconhecer mesmo que a salvação depende de ti, depende do Filho de Deus, do teu ser, depende de você ser a luz. Esse é o primeiro reconhecimento, a primeira fase. Reconhecer isso, que depende de ti. E segundo, o abandono de todas as outras metas que inventaste para ti mesmo. E isso é o perdão, que é a tua função para salvar o mundo. A cada perdão, quanto mais você solta as ilusões, mais abandona, mais libera, mais a luz do ser vai brilhando, vai iluminando, vai crescendo, até ser dia perfeito. Em resumo, você é a luz do mundo e a salvação do mundo depende de ti, então, né? Neste caso, a tua função como luz do mundo é perdoar as ilusões, para que o propósito de salvação seja alcançado. E para isso, a tua única meta tem que ser a salvação. Se não for só essa meta, só esse propósito, você vai estar dividido. E na divisão não tem salvação, porque salvação é unidade, é integridade. E para ter a mente íntegra, para se tornar íntegro, é preciso ser a integridade. E é a partir daqui já, né? Já desse ponto de integridade, do reconhecimento do que se é. Então, se quero salvação, é preciso partir da própria salvação, do próprio reconhecimento de que eu sou a luz do mundo agora, não depois. Certo? Hoje, pense bastante sobre isso realmente, né? Você precisa aceitar que a salvação é a tua função. Estamos falando disso já há 5 dias, né? Nas últimas 5 lições aí. Mas não é só falar. É preciso aceitar que ela é a tua responsabilidade, que a salvação do mundo está nas tuas mãos. Reconhecendo isso, ela se torna, então, o propósito da tua vida. Olha só, é ela que vai mover a tua vida, a tua rotina. E assim você deixa qualquer meta trivial, qualquer meta fútil, metas ilusórias que te dão a ilusão de que alcançando elas, né, alcançando isso ou aquilo, você terá paz, abundância, felicidade. Isso não é verdade. A paz, a abundância, a completude, a felicidade só é possível no cumprimento da tua função, na salvação. Se fosse possível no mundo, então estava todo mundo já muito feliz, né? Que quanta gente já conquistou muitas coisas e ainda não alcançou a felicidade. Então hoje, aceite que a salvação é a tua função por meio do perdão. Assuma e reforce o teu compromisso com a salvação, colocando ela em primeiro plano, antes de qualquer coisa, de qualquer outra coisa no mundo. Ai, Bruna, mas até do meu filho? Sim, até do teu filho. Antes de qualquer coisa, é a tua primeira opção, é a tua prioridade. Então, sobre a prática de hoje, ele pede aqui para você tirar um tempo maior para buscar compreender e aceitar essa lição, entre 10 aí ou 15 minutos mais ou menos. Isso é hoje e nos próximos dias também. E aqui diz assim, ó, se possível, tenta empreender os períodos diários prolongados de prática mais ou menos no mesmo horário a cada dia. Tenta também determinar esse horário com antecedência e segui-lo na medida do possível. O propósito disso é o de organizar o teu dia de modo a reservar tempo para Deus. Vê como ele já está dizendo para que Deus seja a prioridade aí na tua vida, na tua rotina?
para que você comece a organizar a tua rotina diária tendo Deus como prioridade, já arruma esse tempo na agenda, já se organize com antecedência, já se prepara para este momento não ser interrompido. Tenha esse momento como prioridade, afinal, é aqui que está a chave da porta da paz. É aqui que está a saída de todas as dificuldades que você percebe. Então, como isso não vai ser importante? Como isso não vai ter o primeiro lugar na tua vida? Então, neste treinamento da mente, é fundamental treinar a mente a se manter focada em Deus, só na existência. Estamos, na verdade, treinando isso, treinando a manter este estado unificado de mente. Por isso ele está sempre dizendo, pratique logo que você acordar, pratique antes de dormir e também durante todo o dia. Não tira isso da mente. Tudo para quê? Para que a nossa mente se mantenha focada em Deus, na realidade. Para que a nossa mente comece a ficar unificada só em Deus. E nessa prática aí mais longa, você vai fazer o quê? Você vai repetir a ideia do dia para ti mesmo, com os olhos fechados, e vai observar os pensamentos, as ideias que vêm aí na consciência, que estão interferindo, conflitando com a ideia do dia. Vai olhar para eles, sem se envolver, sem se preocupar, e automaticamente vai reconhecer que eles não são nada. Descarte eles, deixe que se vão, que suma, que evapore. Isso é o perdão. Para isso, pode ou não usar essa frase que ele traz aqui, ó. Este pensamento reflete uma meta que está me impedindo de aceitar a minha única função. Eu aqui não uso a frase, né? Porque isso é bem automático. Eu olho os pensamentos ali, né? Já sabendo que não tem nada a ver com Deus, que são ilusões, né? E só este reconhecimento mesmo é o perdão, né? A frase, ela tá aqui, ele traz aqui para te auxiliar, né? Mas é o reconhecimento mesmo de que é ilusão, não precisa nem frase. Após isso, então, só fique disposto, ele diz aqui, né? Sinta a Deus. No lugar desses pensamentos aí que você perdoou, que você soltou, descartou, nesse lugar vai ser revelado, vai ser mostrado o que é a tua verdadeira e única função. Então, você tem que ficar disposto, né? Perdoou, agora só fica entregue a esse momento. Sinta a Deus aí, né? E durante o decorrer do dia, pelo menos uma vez a cada hora, você deve lembrar disso. Reafirmar a tua função. A minha única função é a que Deus me deu. Eu não quero e não tenho nenhuma outra. E então, passe o dia com isso em mente e aceite a função que Deus tem para ti, certo? É isso.